Para um sujeito como eu, prestes a fazer 70 anos de idade e com 40 anos de carreira, isso não serve para mim. Eu fiz minhas regras, eu faço o meu caminho, eu não deixo que governadores, nem prefeitos, nem presidentes, ninguém manda aí, Marcelão. Fala, seus mal diagramados. Na maior parte dos casos, o talento específico e acima da média no segmento artístico também é acompanhado por dissociação cognitiva elevada à enésima potência em qualquer outro assunto que não seja a área de atuação. Mesmo essa realidade sendo de fácil comprovação a partir de inúmeras declarações infelizes e atrozes de músicos e atores, ainda hoje temos a tendência de projetar nessas celebridades uma aura de superioridade e genialidade. Isso faz com que nos decepcionemos com frequência quando eles são solicitados para comentar qualquer assunto que não seja as próprias músicas e filmes. Cá entre nós, mesmo aqueles que se posicionam de forma consciente, não vão muito além do senso comum e da superficialidade bem intencionada. O que não é nenhum problema, tá? Já que eles não são obrigados a irem além. Mas se eu quiser saber sobre política, não acredito que Beyoncé ou Lady Gaga sejam grandes fontes. Problema mesmo é quando certas opiniões rompem o frágil limiar entre rebeldia e ignorância convicta. E no rock isso é bastante comum. As declarações de figurões do gênero nos últimos meses reforçam esse ponto. O motivo é que há uma tendência no estilo de promover uma confusão entre ser subversivo com ser intratável, grosseiro, negacionista e constrangedoramente burro. O mais recente exemplo disso é a declaração de Marcelo Nova na afiliada da TV Globo na Bahia no último dia do Rock Bebê, 13 de julho. Na entrevista, o líder do Camisa de Vênus gabarita essa cartilha com sobras. É negacionista e demonstra não entender um pacto coletivo para um bem maior, mas no fim deixa claro que o posicionamento é apenas puro egoísmo. Ele age assim porque a pandemia dificultou o pagamento de boletos. Ô Marcelo, essa pandemia, o que é que você produziu durante esses meses aí de isolamento, de quarentena? Bom, veja bem, isolamento parcial, né? Porque eu não me submeto a esses ditames do fique em casa, não saia, não se aproxime, eu beijo quem eu quero, eu abraço quem eu quero, e eu vou morrer. Né? Se não morrer de Covid, vou morrer de câncer, atropelado, assassinado, de zika, chikungunya, essas coisas. Não que Marcelo Nova faça mais que 8 shows por ano a essa altura da carreira, mas em resumo, o principal problema foi o ressentimento por ter sido afetado financeiramente pelas medidas de distanciamento. E entendo que esse momento afetou de maneira severa os setores culturais. Ninguém bem informado seria negacionista desse fato. Mas, por outro lado, se 40 anos de carreira, contratos com gravadoras e meia dúzia de sucessos não foram suficientes para deixar o cara parado por um ano e tranquilo, dificilmente a culpa é do governo. Mas, como diria o Raul Seixas, que foi parceiro de Marcelo no disco Panela do Diabo, é sempre mais fácil achar que a culpa é do outro. Convence as paredes do quarto e dorme tranquilo, mesmo sabendo no fundo do peito que não era nada daquilo. Se já não bastasse a participação desastrada no jornal matinal, que fez com que muitos baianos começassem a última terça-feira de uma maneira mais desagradável do que vendo o Bolsonaro soluçar no cercadinho, a filha dele, Penélope Nova, fez um post em defesa do pai, cuja emenda saiu pior que o soneto. Nele, a ex-VJ classifica o roqueiro geriátrico como anarquista e conservador, um novo conceito político que pode ser abreviado como ANCOM e que eu realmente tenho certa dificuldade para definir, mas que eu indicaria como primeiro representante não Marcelo, mas Paulinho Cogos. E para finalizar, ainda meteu a hashtag "O rock não é para todos". Claro, um estilo que foi o mais popular por 40 anos no mundo todo, realmente é um segmento super hermético mesmo. Mas ele não está só. No exterior, Marcelo é acompanhado de outras figuras que já são profissionais em declarações lamentáveis. E esses, sim, me atingem pessoalmente porque considero bons artistas, ao contrário do Camisa de Vênus, que nunca foi a minha praia. Falo de Eric Clapton e Morrissey. Os músicos ingleses também confundem bastante ser autêntico, subversivo, rebelde, vanguardista com a bravata de pub.
Clapton chegou a gravar ao lado de Van Morrison em dezembro de 2020 uma música contra a quarentena que sinceramente eu não vou divulgar aqui, pois nem merece ser ouvida. Neste ano, concedeu uma entrevista dizendo que sentiu efeitos colaterais fortíssimos da vacina e que pensou que iria morrer. Em seguida, ainda teve a pachorra de vir a público reclamar que, após as declarações polêmicas, os amigos se afastaram e o telefone não tocava mais. Triste, compartilhe se você chorou. Mas esse nem foi o motivo mais grave para cancelar Clapton. Em outras oportunidades, ele já havia sido racista e feito discurso por uma Inglaterra branca e livre de imigrantes, sempre citando o político de extrema-direita Enoch Powell. Nesse caso, Marcelo Nova tá certo. Viver não é só respirar. Ele e o Clapton ainda respiram, mas já estão mortos. Isso ainda serve para o Morrissey, que também tem históricas declarações preconceituosas contra negros e imigrantes na Inglaterra, além de opiniões misóginas. E sobre a Covid, o Big Mouth strikes again com seu peculiar talento de dar cavalo de pau com a boca sempre que encontra oportunidades, mesmo que hoje elas sejam cada vez mais raras, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Morrissey bom é em cima do palco e gravando disco. Em entrevista ao podcast do próprio sobrinho, o tiozão do pavê, Ace Smith, chamou a pandemia de farsa e comentou que essa é uma nova espécie de escravidão. Mas pelo menos ele tem uma autocrítica e diz que não teme ser cancelado, porque essa atitude seria como cancelar alguém que já entrou para o rol dos cancelados há muito tempo. Essas histórias todas me lembram o filme Amadeus, de 1985, que conta a história da inveja que Salieri sentia de Mozart. O motivo era simples, o italiano tinha ódio do compositor austríaco por ele ser extremamente talentoso, porém, pessoalmente, um dos homens mais panacas que já pisaram sobre a terra. Não que esteja comparando qualquer um desses compositores populares com Mozart, porém é só mais um ponto que reforça o que eu disse no começo do vídeo sobre o talento poder ofuscar completamente qualquer desenvolvimento intelectual paralelo e o bom senso. Nossos ídolos não morreram de overdose, mas de negacionismo. E o rock não morreu, mas se mata todo dia, desde que artistas do segmento quebravam LPs de outras bandas de disco music no final dos anos 70. Faz tempo que o gênero se esforça para virar uma caricatura ridícula. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, nós seja membro, Pix e conta jurídica. Além do YouTube, estamos presentes também no Facebook, no Instagram e no Twitter. Sigam a gente lá. E para todo mundo que acha que o Morrissey, o Marcelo Nova e o Eric Clapton estão certos, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.